Não sabe o que colocar na parede atrás do sofá? Então fica aqui comigo que eu vou compartilhar algumas ideias e algumas dicas também que vão te ajudar nessa escolha. Então, gente, algumas dúvidas surgem, né, na hora da gente decorar a parede do sofá, né? Parece até uma coisa tão simples, às vezes colocar um quadro, alguma coisa, parece ser tão simples, mas na hora de fazer mesmo, as dúvidas surgem. Então, assim, eu vou compartilhar aqui a minha experiência quando foi para eu decorar a parede do meu sofá, do apartamento. Eu não sabia muito, não tinha ideia muito do que fazer, né, não estava com muita ideia do que fazer, e a minha parede, né, do apartamento era pequena, né, era uma parede pequena, não era muito grande, então e eu não tinha ideia do que fazer, não sabia o que fazer. Sabe o que que me ajudou? Uma dica de ouro, hein? Foi essas lojas de decoração, sabe essas lojas que tem ambientes montados? Foi o que me ajudou a me inspirar. Na época, eu estava indo na Leroy Merlin para poder ver pisos, revestimento, para comprar para a reforma do meu AP. E aí eu vi uma parede montada, né, com 2 abajures do lado, com um mosaico, com revestimento, um mosaico 3D. Quando eu vi aquilo, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Eu olhei assim, eu olhei e falei, vai ficar perfeito para minha parede do sofá. Então, assim, foi o que me ajudou a escolher. E aí foi exatamente isso que eu fiz. Eu comprei o revestimento, coloquei na parede do meu sofá e ficou muito bom, né? Vou mostrar para vocês aí, ficou muito legal. E aí, essa é uma dica que eu dou. Se você está muito na dúvida, não sabe o que fazer, visite essas lojas de decoração, a Leroy Merlin, a 6C, se eu não me engano, também tem essa esses ambientes montados, né? Eles montam uns ambientes com algumas ideias de decoração. Pode ir na loja, filmar esses ambientes e trazer como inspiração, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu visitando a loja para comprar revestimento e tudo mais, eu vi um ambiente, né, montado, eu vi um espaço montado e achei perfeito, ficou e assim, eu gostei muito, né, ficou perfeito para mim. Então essa é uma dica que eu dou que acredito que possa ajudar muito para quem está na dúvida, para quem está na decisão, ok? Então visite essas lojas, né, que costuma ter esses ambientes montados para você poder se inspirar. Essa é uma dica que você pode estar fazendo. E aí, né, caso você se interesse, você pode também estar colocando, dependendo do tamanho da parede do seu sofá, né, se não for tão grande assim, que não exija muito revestimento, né, se a parede for assim como a minha, um tamanho menor, uma parede de revestimento 3D pode ser legal, né, pode ser uma aposta boa também, né, que deu muito certo para mim. Outra coisa também, gente, que você pode estar fazendo na decoração atrás do sofá, é montar uma parede de coleções, né. Sabe aqueles objetos que você gosta, que reflete a sua essência, né, que te faz feliz, você pode colocar na parede do seu sofá. Além de complementar a decoração, né, com algo que expressa a sua essência, vai trazer muito mais personalidade ao seu ambiente. Outra ideia também muito legal, é você colocar aqueles painel ripado de madeira, né. A madeira ela já traz ela tem o poder de trazer uma elegância e uma sofisticação ao ambiente. Então se você quiser trazer esse toque para sua sala, para o seu ambiente, você pode colocar o painel de madeira ripado. E você não precisa colocar na parede inteira do sofá, você pode colocar numa parte dele, né, fazer uma parte dele para dar um toque, uma sofisticação a mais, ok? E uma coisa bem legal também, não precisa ser a madeira em si, que acaba sempre encarecendo mais. Hoje em dia, tem papel de parede que imita muito bem, a ideia do painel ripado. Fica muito legal, complementa a sua decoração. Com certeza vai dar um toque a mais aí na sua sala. Outra coisa também que você pode estar colocando, prateleira na parede atrás do sofá. E você pode decorar essas prateleiras com quadros, pode colocar quadro, né, apoiados nessa prateleira. Você pode fazer alguma imagem que te faz bem, alguma imagem que te deixa feliz, né, alguma foto de família, alguma foto que representa alguma coisa que te faz feliz, e você pode estar colocando ali em cima, apoiando em cima dessa prateleira e colocar também luminária, decorar com luminária. E outra coisa, sabe o que que é legal também dessas prateleiras? Se caso você, assim como eu na época do apartamento, não tem espaço para colocar eh, mesas na laterais do sofá, né, por exemplo, que nem às vezes sala de apartamento
como a minha, por exemplo, na época, eu não tinha espaço para colocar mesas na laterais do sofá. Então não tinha como ter aquelas mesas de apoio, né, para apoiar um controle, apoiar alguma bebida, apoiar uma luminária de mesa. Então não tinha esse apoio. Hoje eu tenho aqui na casa onde eu moro aqui de aluguel, hoje eu tenho, mas na época do apartamento não tinha. Então uma ideia também, além de você decorar a parede do seu sofá, colocando uma prateleira e nela colocando um quadro ou uma imagem, né, colocar o quadro de foto que você pode estar fazendo e emoldurando com alguma imagem que desperte uma alegria em você, uma sensação boa, ela também vai auxiliar como uma mesa de apoio. Né? Ela também vai fazer o papel como uma mesa de apoio. Você vai poder colocar uma luminária, você pode poder apoiar o controle, colocar alguma bebida, alguma coisa que você esteja bebendo, você pode colocar para apoiar. Então, essa prateleira, ela, além de decorar, ela vai ter uma funcionalidade também. Pode ser também uma ideia, uma solução muito boa para a decoração da sua parede do seu sofá. Outra coisa também muito legal, e para os apaixonados por artes, ou que gosta de ousar mais um pouco, uma linda parede de mosaico pode ser legal. Também, se a sua parede da sua sala também não for muito grande, você pode também estar colocando esses azulejos de mosaico. Né? Hoje em dia tem muitos modelos, né, que quando você monta eles, se transforma nesses lindos mosaicos que você pode estar vendo aí, que eu vou mostrar para vocês. Esse também pode ser uma decoração que pode ficar muito bem na sua sala, pode combinar muito bem com a sua decoração, pode dar um toque a mais na sua sala. Outra coisa que você pode estar fazendo também é colocar os quadros aí na parede atrás do seu sofá. Aqui onde eu estou morando atualmente, eu decorei a parede do meu sofá com quadros. E como você pode estar vendo aí, eu escolhi um quadro que representasse algo para mim. Né? Então eu coloquei esse quadro do leão, porque ele tem uma representatividade para nós aqui. E escolhi na cor escura, porque como vocês podem ver, tanto o meu sofá quanto a parede do sofá, eles têm o mesmo tom praticamente, né? São bege claro. Então esses detalhes do quadro, né? O quadro escuro e esses detalhes mais coloridos que tem na pintura do quadro, trouxe um contraste na cor. Né? Então, além de eu decorar a parede do meu sofá, eu ainda consegui trazer esse contraste de cor, já que tanto a parede e o sofá, eles meio que têm o mesmo tom de cor. Então, acabou meio que não tendo esse contraste. E o quadro ajudou a dar esse toque a mais. Né? Então, vocês podem estar fazendo isso também. E o que é legal, como eu falei já anteriormente, não precisa só colocar quadros em si, comprar um quadro na internet. Você pode fazer fotos, imagens, né? Imagens suas, fotos suas da sua família, de momentos que te tragam felicidade. Você pode pedir para emoldurar e colocar na parede do seu sofá. Você pode fazer uma coleção de fotos e colocar ali também. Um quadro maior, né, uma foto maior, pedir para emoldurar e colocar atrás do seu sofá. Você pode estar fazendo dessa forma também. Uma dica aqui, gente, eu não vou falar a altura entre o sofá e onde você coloca o quadro. Por quê? Porque vai depender muito do tamanho do seu sofá. Tem sofá que vai ser um pouco mais alto, tem sofá que vai ser um pouco mais baixo. Então, assim, tudo vai depender mesmo do tamanho, a altura que você vai colocar os quadros entre o sofá e a parede, essa altura, essa diferença de altura vai depender do tamanho do seu sofá. Então, não vou te dar uma metragem específica, porque eu não sei se o seu sofá é alto, é baixo. Então, assim, não adianta falar para você, coloca entre 50 centímetros de distância entre o sofá e o quadro, ou 25, ou 30. Por quê? Porque vai depender muito da altura do seu sofá. Então, se seu sofá for muito alto, ou se seu sofá for muito baixo. Então, quando você for colocar o quadro na parede, se atente para que ele fique de uma forma que não fique nem muito alto, nem fique muito distante do seu sofá, né, entre o quadro e o sofá, e também nem muito baixo. Se atente a isso. Geralmente o padrão é do tamanho do quadro na parede é do chão até o meio do quadro seja na altura de 1,60. Então você pode se basear por aí. Então assim, você pode utilizar esse parâmetro, né, no geral, esse parâmetro do chão até o meio do quadro 1,60 e se baseando para não ficar, o seu quadro não ficar nem muito distante do sofá e nem muito perto, ok? Então é isso, gente. Esse foi algumas dicas, algumas ideias, né, para você poder estar montando aí, decorando a parede do seu sofá.
Espero ter ajudado. Eu vou deixar o vídeo aqui da parede do meu sofá, porque eu mostro mais detalhe, na época eu estava lá do apartamento, eu vou deixar o vídeo aqui, depois se quiser dar uma olhada. Ah, gente, eu tenho um grupo no WhatsApp, né, eu tô sempre compartilhando lá, ideias, dica, proposta de projeto, promoções dos meus produtos digitais, eu tô sempre compartilhando lá no grupo, né. Então faça parte do nosso grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? Até o próximo vídeo.